Mateus 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias. E outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo daquilo que nós ouvimos do capítulo 16 de Mateus. Nós vemos aqui no início do capítulo 16 o Senhor Jesus tendo um encontro com os fariseus e os saduceus, que vieram pedir para o Senhor Jesus dar um sinal, algum sinal do céu a respeito
dele, a respeito dele. Ó, mostra o sinal do céu de que você é realmente o Messias. De quem é você? Eles querendo ver de uma maneira sobrenatural que realmente o Senhor Jesus era aquilo que Jesus demonstrou e anunciava aos homens, né? O amor de Deus pelas vidas das pessoas e trazendo a revelação daquela palavra de Deus não baseada na conduta moral, na conduta civil, na conduta religiosa, mas numa conduta de coração, de amor, de apego. E essa postura na qual o Senhor Jesus demonstrava, ele demonstrava essa postura com uma autoridade tremenda, né? Ele, embora ali tivesse servindo o seu semelhante na cura, na demonstração do milagre, e está acolhendo aqueles coitadinhos que vinham, as pessoas que vinham, né, sofrendo, assolados pela doença, pelo desprezo da sociedade, pelo descaso das pessoas, da própria religião, né? Aquelas pessoas que eram abandonadas pela condição que eles estavam, com lepra, ou por ser cego, ou por ser coxo, ou por estar com uma doença na qual a sociedade não permitia, a religião daquela época, por exemplo, a mulher que sofria do fluxo sanguíneo. Então, essas pessoas que sofriam chegavam diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus acolhia com amor essas pessoas. No mesmo instante, na mesma luta que o Senhor Jesus tinha em acolher com amor essas pessoas, ele exercia a posição de autoridade. Ele se posicionava na autoridade da qual Deus constituiu ele, né? Na autoridade que o Senhor Jesus tinha no céu e na terra, né? Ele se posicionava nessa autoridade. Então os fariseus ficavam perdidos com aquilo, porque viam nele a operação da maravilha do Senhor. Ele trazia aquela palavra de Deus de uma maneira audaciosa, limpa, pura, que exaltava a glória de Deus, que todos que estavam ali glorificavam ao Deus de Israel. Esses homens, então, esses religiosos, ficavam impactados com isso. Só que eles não conseguiam ver toda essa operação de milagre, toda essa ação sobrenatural na qual o Senhor Jesus oferecia àqueles que precisavam. Eles pediam para o Senhor Jesus um sinal para eles religiosos. E o Senhor Jesus, muito sabiamente, com muita sabedoria, e isso é muito importante para nós, essa palavra na qual o Senhor Jesus falou para os religiosos daquela época, porque ele virou para os religiosos e falou: olha, vocês olham o tempo e vocês veem que pelo vermelho rubro que há no céu, vocês vão dizer: hoje vai ter bom tempo. De manhã, vocês acordam, olham o tempo e veem que o céu está com vermelho vivo, então vocês vão dizer: vai ter chuva, vai ter temporal, vem mau tempo. Aí ele completa: interessante, vocês conhecem muito bem a face dos céus. Você olha o tempo, olha a face do céu e você sabe se vem bom tempo ou se vem chuva. Agora, o sinal do tempo vocês não reconheceram. O sinal do tempo, queridos, isso diz respeito à tua vida espiritual, à tua chamada, a chamada de Deus para a tua vida. O sinal do tempo que o Senhor Jesus está falando do tempo de Deus, não do tempo da natureza e da circunstância que os homens vivem. O Senhor Jesus está falando do sinal de um tempo que é tempo de Deus. Aí ele emendou: para vocês, o sinal do tempo que eu tenho para vocês é o sinal que foi dado ao profeta Jonas. Qual foi o sinal que foi dado ao profeta Jonas? Jonas foi aquele profeta, queridos, que Deus mandou ele para Nínive para pregar a palavra de Deus, e ele não quis, ele desobedeceu. Ele pegou o navio e foi para outra direção totalmente contrária do lugar que Deus pediu para ele. E aí, o que aconteceu? O navio naufragou, ele foi lançado do mar e uma baleia
um peixe grande, que a palavra diz, né? Ele pegou esse profeta ficou no ventre dessa baleia, desse peixe grande, durante 3 dias e 3 noites. Depois esse profeta foi lançado na praia, lá no local na qual Deus tinha determinado para que ele pregasse a palavra, para aquela cidade se arrepender dos pecados deles. E aí então o Senhor Jesus dá o exemplo disso. Falou, olha, o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas, querido? Para o Senhor Jesus. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o Senhor Jesus também ficou no ventre, ficou na terra, ficou enterrado, né? Ficou no sepulcro durante 3 dias e 3 noites. Depois ele ressuscitou. Então ele falou, esse é o sinal que vai ser dado para a sua geração. Essa geração ele considerou uma geração má e perversa, e adúltera, má e adúltera. Por quê, queridos? Má por causa da condição de incredulidade deles, né? Nós sabemos, em Hebreus fala que o coração incrédulo é um coração perverso, é um coração mau. Por quê? É mau para si, porque a pessoa perde a oportunidade de ver o reino de Deus, vai viver a eternidade num lago de enxofre de morte, junto com o lugar onde Deus não preparou para o homem, preparou para o diabo. Mas é aí que está a maldade do homem, porque ele prefere desobedecer a Deus para seguir caminho de morte e morte eterna. Esse é o homem mau, incrédulo. É a condição da pessoa má. E ele diz que é adúltero, por quê? Porque recebeu de Deus a palavra de Deus. Eles eram homens que conheciam a palavra de Deus, mas eles adulteraram a palavra de Deus. Eles pegaram a palavra de Deus e colocaram elementos do homem, deixaram de seguir a vontade de Deus para seguir a vontade dos homens. Compreende? Criaram uma igreja voltada para a bajulação de homens. De um está honrando a si próprio, um está honrando um ao outro. Isso é religiosidade. Isso tira a direção de Deus. Isso é adulterar a palavra de Deus. Quando nós devemos amar Deus acima de todas as coisas e começamos a honrar o homem no lugar de Deus. E aí então ele diz, ele chama essa geração de má e geração de adúltera, e foi dado para eles só o sinal de Jonas. O que é importante para isso, para nossas vidas, querido? Porque o sinal do tempo para a nossa vida, qual é o sinal do tempo de Deus para a nossa vida de igreja de hoje, do século 21, do ano de 2011? Qual é o sinal do tempo para nós, querido? Será que o sinal do tempo agora é o sinal de José? Crente, serem próspero, ser dono de empresas, servir governos, será que é isso? Ou será que o tempo agora é tempo de Davi, de se tornar, dominar o mundo, e governar as nações através da igreja do Senhor Jesus? Será que está escrito isso na palavra de Deus? Não, queridos, o sinal do tempo de hoje é a volta do Senhor Jesus. A igreja hoje tem que estar atenta a isso. Nós não temos que ficar correndo atrás das condições do mundo, condições de lugar para subir e ter autoridade a nível de empresa, a nível de governos. Nada disso, querido. Agora é tempo de arrependimento, de voltar a vida para o Senhor. Porque o tempo de hoje, o sinal da nossa geração, querido, é a volta do Senhor Jesus. Por isso que essa palavra é muito importante para nós. Essa palavra que o Senhor Jesus disse para aqueles homens religiosos na época. Paulo, vocês conhecem muito bem aquilo que está acontecendo no tempo. Você olha o céu, sabe que vem bom tempo ou vem chuva. Agora você não sabe qual é o tempo de Deus para a tua vida. Aquela geração não conseguiram ver a visitação do Senhor Jesus na geração deles. E será que a nossa geração está preparada para a volta do Senhor Jesus? Será que a nossa geração, a igreja que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, será que ela está preparada para receber ele de volta? Esse é o sinal do tempo, querido, que nós temos que estar atento. Em seguida, o Senhor Jesus, ele chama os discípulos aí para outro lugar. Mas o coração dos discípulos, querido, naquele momento, eles estavam, quando estava acontecendo tudo isso, eles estavam preocupados, pensando no milagre dos pães
que tinha acontecido, a multiplicação dos pães que tinha acontecido. Eles tinham acabado de ter essa experiência poderosa da multiplicação dos pães. E os apóstolos, eles estavam com a mente voltada para isso. Eles estavam pensando naquilo. E o Senhor Jesus virou para eles e falou: olha, eu te advirto vocês, eu advirto. E essa palavra é para a nossa geração. O Senhor Jesus está, através do Espírito Santo, está anunciando para a igreja: eu te advirto, acautelai-vos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando o Senhor Jesus falou isso, o Senhor Jesus, ele falou dessa condição de você ter a cautela com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os apóstolos não tinham entendido ainda, porque eu volto a dizer, o pensamento deles estava voltado na multiplicação dos milagres. E o Senhor Jesus percebeu isso. Ele chamou a atenção dos apóstolos, falando: ó, eu te advirto, acautelai-vos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles ainda não tinham entendido. Como ainda hoje, querido, a igreja continua com essa mesma postura. O Espírito Santo está à porta, está anunciando, cautela, cuidado. A qualquer momento, como abrir e fechar os olhos, o Senhor Jesus vai estar na glória, vai estar descendo a glória nas nuvens, com sua glória, com seus anjos, e vai haver o arrebatamento da igreja. A qualquer momento vai acontecer isso. O Senhor Jesus já está anunciando isso. Cuidado, cautela, prepare, seja uma noiva preparada. Prepara. E aí, o pensamento da igreja continua ainda na multiplicação de milagres, olhando os sinais. Não é isso, queridos. Os sinais acompanham, a tua visão tem que estar voltada para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus volta a chamar a atenção dos apóstolos, falar: olha, por que vocês estão aí pensando? E chamou os apóstolos de homens de pouca fé. Porque vocês, homens de pouca fé, ficam aí olhando, preocupados de trazido ou não pão. Vocês não compreendeu aquilo que foi feito? De 5 pães, quantos homens se alimentaram? Né? E quanto sobrou? E de 7 pães, quantas pessoas se alimentaram e quanto sobrou? E o Senhor Jesus fala para eles: vocês não compreendem, não compreendeis ainda que eu não estou falando a respeito de pão, mas o que eu quero é que vocês guardem, que para vocês se guardarem do fermento dos fariseus e dos saduceus. O Senhor Jesus ressalva isso. Por quê, querido? É importante para nós. E aí os apóstolos entenderam, falaram: olha, o que ele estava falando realmente não é a respeito de pão, mas da doutrina dos fariseus. E é isso que nós temos que entender, qual que é a doutrina dos fariseus. Isso é uma constância dos evangelhos. Nós não podemos fechar os olhos para isso, querido. Se isso não tivesse significado, os apóstolos não iam, o Espírito Santo, porque nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo. Se isso não fosse importante para a nossa vida, o Espírito Santo não ia fazer com que os apóstolos, o Mateus, descrevesse isso insistentemente praticamente em todos os capítulos. Nós estamos abordando esse assunto. Todos os capítulos até agora nós temos levado esse cuidado de guardar do fermento do espírito de religiosidade. O espírito de religiosidade é o joio. É o joio no meio do trigo. Isso é uma lavoura, querido. Nós fazemos, a terra faz parte de uma lavoura do nosso Deus. Nós temos que estar atento a isso. O problema é que a nossa condição carnal, nós somos elementos que ainda ficam preocupados com aquilo que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam olhando os sinais, a multiplicação daqueles pães, que foi uma obra poderosa. Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. E de 7 pães ele alimentou depois 4.000 homens. Isso realmente é uma situação que deixa todo mundo extasiado na condição carnal. Mas o Senhor Jesus virou para vocês: não compreenderam isso, que isso para Deus, essa situação, um sinal, querido, a operação de milagre para Deus, isso é coisa simples, basta da fé, da nossa fé. Agora, o que vale uma alma rendida no altar de Deus e
entregando o coração para o Senhor Jesus. Vale muito mais do que os sinais, querido. É isso que o Senhor Jesus está falando. Porque uma alma perdida indo para o inferno, mesmo que depois que recebeu o milagre. Porque o milagre, querido, o Senhor Jesus vai contar uma certa passagem que ele curou 10 leprosos. Desses 10, 9 era da religião, eram religiosos, era da igreja. E um era samaritano. Esse não era. O Senhor Jesus curou os 10. Esses 9 religiosos não voltaram a agradecer ao Senhor Jesus. O samaritano foi o único que foi lá agradecer. E aí o Senhor Jesus virou e falou: cadê os outros 9? Não vieram. Aí virou, só esse samaritano veio. E o Senhor Jesus falou: filho, agora você está salvo. A salvação daqueles 10 que receberam o milagre, só um recebeu o reino de Deus, querido. Só um foi salvo. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção da igreja. Que nós não temos que estar atentos aos sinais. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. E isso é obra de Deus. Nossos olhos não têm que estar voltados para esses sinais. Os nossos olhos têm que estar voltados para saber qual é a vontade daquele que faz o milagre, daquele que é o dom da vida, aquele que é Senhor da vida. Nossos olhos têm que estar voltados para eles, para esse Senhor. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção dos apóstolos. E para isso tem que ter a cautela do espírito de religiosidade que está na terra, que faz a convivência dos homens. E nós temos que estar atentos para isso. Em seguida, o Senhor Jesus, na caminhada, naquela jornada indo com os apóstolos, e ele então, chegando ali perto de Cesareia, chamada Cesareia de Filipe, porque Filipe ele administrava essa cidade, a região, e Cesareia era a capital daquela região, na qual Filipe, que era irmão de Herodes, né, aquele que decapitou João Batista, e era o marido da Herodias, era daquela cidade, governava aquela cidade de Cesareia. O Senhor Jesus estava entrando para aquela cidade. E ali não estava o governo, não existia nenhuma embaixada do governo desse mundo esperar recepcionar o Senhor da vida. O Senhor Jesus estava se aproximando, chegando em Cesareia, e não existia nenhuma embaixada, nem religiosa, e nem do governo daquela cidade, para recepcionar o Senhor Jesus. Nada, ninguém. O Senhor Jesus estava entrando ali naquela cidade, sabe por quê, querido? Porque ele ia curar os coxos, ele ia curar os enfermos, o leproso, aquele que estava abandonado à sociedade, aquele que não tinha chance, e ninguém tinha piedade, ninguém tinha compaixão. Era esse que o Senhor Jesus ia ter, é esse que ele ia encontrar. E aí então o Senhor Jesus, entrando em Cesareia, chegando em Cesareia, ele perguntou para os apóstolos: escuta, o que falam a meu respeito? O que dizem a respeito de ser o filho do homem? Aí os apóstolos, um diz que é João Batista, outro é Elias, Jeremias, ou outro profeta. Aí o Senhor Jesus perguntou: e vocês o que pensam? Nesse instante, querido, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse lugar, querido, que a igreja do Senhor se estabeleceu. Nós que temos a chamada de viver o reino dos céus, querido. Nós que temos essa chamada. É nesse reconhecimento. Isso é sobrenatural, querido. O mundo não consegue ver. Quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse Pedro, ele reconheceu. E Jesus virou para ele e falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou, quem te revelou não foi sangue nem carne, mas foi meu Pai que está no céu. Você teve a revelação do meu Pai. E depois o Senhor Jesus emenda: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Querido, aqui se inicia a igreja do Senhor Jesus. É essa revelação poderosa que Pedro teve,
Porque para nós sermos igreja do Senhor Jesus, a primeira condição que existe sobre essa condição sobrenatural é você reconhecer Ele. Quem é Ele? Meu Salvador, meu Senhor, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que Deus prometeu para trazer salvação para o homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cristo, esse é o Senhor da vida, aquele que é o prometido de trazer redenção, de trazer salvação. Esse é o Senhor da vida e da morte, aquele que tem a chave da vida e da morte, é esse. Então é esse reconhecimento, querido, de quem é o Cristo, de quem é Jesus. E quando o Senhor Jesus viu isso em Pedro, ele falou: Pedro, tu és bem-aventurado. Queridos, o mundo não consegue. Como eu te disse, Pedro reconheceu, mas o governo desse mundo, lá o Filipe de Cesareia, da qual o Senhor Jesus está chegando naquela cidade, não reconheceu, não entendeu quem estava chegando ali. Os religiosos daquela cidade também não reconheceu, não foi lá receber, fazer embaixada, de ser um embaixador, de ir lá recepcionar o Senhor Jesus. Eles não fizeram isso. A igreja daquela época, dos religiosos, não entenderam, não viram isso. Querido, esse bem-aventurado tem um poder sobrenatural, porque se faz pela revelação de Deus no coração do homem. E quando essa revelação faz no coração do homem, acontece aquilo que o Senhor Jesus deu ali. Ele mudou o nome de Pedro. Ele falou, agora ele diz assim: pois eu te digo, bem-aventurado tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi sangue ou carne, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. Isso significa mudança de vida. Antes eu era um pecador. Hoje, homem que anda no caminho de justiça. É essa mudança. Você deixa de ser aquele homem do passado e passa a ser um novo homem. Seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus agora te deu um novo nome. Há uma nova vida, há uma nova criatura, não mais na carne, mas vivendo segundo a revelação de Deus na tua vida. Esse é o homem espiritual. Deixa de ser carnal e passa a viver a vida do Espírito de Deus. Passa a ser um homem espiritual. É essa transformação, entendeu? Deixa de ser Simão Bar-Jonas para ser Pedro agora, um homem escolhido por Deus, um homem que recebeu a revelação de Deus. E quando você alcança esse lugar, queridos, quando você alcança essa posição da revelação de Deus no teu coração, a porta do inferno não prevalece contra a tua vida. Isso é poder de Deus, poder de transformação, queridos. Esse é o lugar da igreja do Senhor Jesus, a igreja na qual que teve a revelação, o reconhecimento de que o Senhor Jesus é o Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o ungido de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é poderoso, querido. Isso é grande. A revelação do Senhor Jesus diz, Ele nos chama de bem-aventurado. Bem-aventurado, porque em tudo que você se empreender, todos os empreendimentos que você se dispor a fazer, você vai ser abençoado. A porta do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecem, querido, quanto a essa chamada de Deus. O inferno vai rugir, vai pelejar contra a tua vida, mas você vai permanecer vitorioso, porque o Senhor Jesus guarda a tua vida. Porque você é sustentado pelo Espírito Santo que habita no teu coração. É esse poder, querido. É essa revelação dessa palavra que o Senhor Jesus se revelou a Pedro. Pedro transformou a vida, mudou, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. E depois o Senhor Jesus diz, continua nessa bênção, querido, continua nessa bênção, porque o Senhor Jesus diz, eu te darei a palavra para aqueles que são bem-aventurados, querido. Toma posse dessa palavra, porque essa palavra veio da boca do Senhor Jesus para todos aqueles que receberam essa revelação, que reconhece quem é o Senhor Jesus na tua vida. Se você tem esse reconhecimento, você é bem-aventurado, o inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Não
Não deixe os incrédulos desse mundo, não deixa tomar essa coroa que você tem. Não deixa tomar essa pérola que está sobre você. Porque só tem uma coisa que tira esse lugar onde o Senhor Jesus te deu, querido. É a incredulidade. Se você gerar incredulidade no teu coração, você perde isso. Por isso, não deixe. E uma maneira de você não deixar é você lutar, é você perseverar buscando essa palavra, se inundando nessa palavra de Deus. Se inunda, busca dia e noite, para você receber a cada dia essa porção poderosa na qual Deus te dá, querido. E depois o Senhor Jesus diz: eis que eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso é poder de oração. Oração, a sua intercessão, o seu pedido vai ser um pedido atendido. A tua voz é uma voz que vai, o céu vai ser determinado. Por isso que nós temos, que a nossa boca, por isso que o Senhor Jesus nos ensina a nós termos boca, porque há um poder sobrenatural disso. Se você falar palavra de condenação por um seu semelhante, você está gerando morte para ele. Por isso que o Senhor Jesus diz que esse pecado é um pecado de morte, porque traz condenação. Se ele está te dando essa promessa, nós homens não conseguimos entender a dimensão disso. Nós somos pequenos para entender. Mas o Senhor Jesus está nos fazendo que nós entendamos o significado poderoso que traz isso, querido. Na tua boca, na sua fé, na sua determinação. Daquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Daquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Querido, isso é um poder tremendo sobre nossas vidas. O Senhor Jesus confia o reino dos céus na mão dessa igreja, na qual tem a revelação do Espírito Santo. Esse é um poder tremendo de ligação, de afeto. Por isso que ele vai receber essa igreja das nuvens. Por isso que ele vai receber, querido. Porque é uma igreja que ele deu, o amor dele foi derramado, e você correspondeu com isso. Você correspondeu na fé e determinou a tua vida, da transformação da tua vida, de Simão Barjonas para Pedro, o homem que teve a revelação de Deus, que ouviu a voz de Deus no coração. Somos nós, queridos, na qual tem a revelação do Espírito Santo no coração. As portas do inferno prevalecem, as chaves do reino estão na tua mão. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Poder de Deus sobre nossas vidas, querido. Toma posse, essa palavra é verdadeira. Nós não podemos, o evangelho do Senhor Jesus é poderoso. O Senhor Jesus trouxe uma boa nova para nossas vidas, querido. A igreja não pode ficar seguindo religiosidade, padrões do mundo, servindo a homens. Não, queridos, nós temos que ser servos desse Deus Altíssimo que nos amou e proveu toda a vitória sobre as nossas vidas. É esse que nós temos que seguir, é esse que nós temos que ouvir e buscar. E isso não depende de você ficar fazendo sacrifícios. Não tem sacrifício. O Senhor Jesus pede fé, fé apenas, e que você abra o coração para que o Espírito Santo te ensine e que te dê toda a formação espiritual da qual nós precisamos para nos formar como homens espirituais. E aí em seguida, o Senhor Jesus chamou os seus discípulos e advertiu eles, falou: olha, não digam a ninguém, essa revelação que vocês tiveram, não digam a ninguém, para você entender, querido, como é precioso isso. Isso aqui que o Senhor Jesus está falando para os apóstolos, não digam a ninguém quem é Jesus Cristo, é aquilo que o Senhor Jesus ensinou no capítulo 11 de Mateus, se não me engano, capítulo 11, que ele fala, não dê pérola aos porcos. Isso é precioso, a sua fé é preciosa, a sua fé é a vitória que você vai ter na face da terra, você e da tua família. É a fé que não é tua, querido, é dom de Deus. É precioso isso, guarda, entenda isso como joia preciosa no teu coração. Eu tenho fé, não isso, essa fé natural não vale nada, querido. Abstém disso, por isso que o Senhor Jesus diz, porque nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Aquele que quer ganhar a vida, perde a vida. Não queira essa vida do que eu tenho fé, não, querido. A fé de Deus. A fé de Deus, nós temos que ter fé em Deus
É essa fé de Deus em nós, mediante as promessas da palavra de Deus no nosso coração, é que nos dá esse lugar de vitória, que nós temos que guardar, que nós não temos que ficar entregando essa preciosidade. Por isso que o Senhor Jesus falou para os apóstolos: cautela, não diga a ninguém. Sabe por quê, queridos? Porque isso é revelação do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós vamos dar esse testemunho porque o Senhor Jesus vai nos colocar no mundo. E no mundo nós vamos dar o testemunho de que nós somos, de uma maneira natural. Mas não temos que ficar anunciando. Não temos que ficar, sobrepondo sobre as pessoas. Não, pode deixar que Deus vai dar oportunidade para você fazer as coisas. Por isso que ele diz: vai ser colocado diante de governadores, vai ser colocado diante do sinédrio, você vai ter oportunidade para dar esse testemunho. Deus vai dar esse lugar para você. O Senhor Jesus não quer a publicidade que a mídia dá aos homens. Não é a mesma coisa, querido. Jesus não precisa dessa propaganda, entendeu? Não precisa. A propaganda que o Senhor Jesus quer, querido, é a transformação no teu coração. É a mudança na sua atitude. É essa propaganda que Jesus quer. Não há necessidade de você ficar anunciando ao mundo quando você ainda, o seu interior precisa de conserto. Compreende? Então é isso que o Senhor Jesus quer que nós atemos. Aí em seguida, o Senhor Jesus começou a caminhar, com os discípulos, e ele então começou a falar a respeito do que ia acontecer com ele. Começou a dar notícia do que ia acontecer com relação à chamada dele, ao ministério dele. Ele tinha uma chamada, queridos, para ir para a cruz do Calvário. Ele veio para isso. Existia uma palavra a respeito profética já sobre a vida dele. Ele veio do céu para isso. Ele seria aquele que seria a propiciação do pecado do homem. Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia qual era o destino dele, qual o momento que ele ia ter. E aí então ele começou a preparar os apóstolos para esse momento. Eles viram que os apóstolos ainda não tinham, ainda estavam extasiados com todo o vislumbre das maravilhas que o Senhor Jesus estava fazendo. Então Jesus estava preparando os apóstolos e começou a anunciar a ele, então, a dizer o que ele ia fazer, o que ele ia padecer, que ele ia para Jerusalém, os sacerdotes, os anciões, os principais sacerdotes, eles iam então condenar o Senhor Jesus ia morrer, ia para a morte e ia ressuscitar no terceiro dia. E quando o Senhor Jesus começou a falar para os apóstolos a respeito disso, Pedro se levanta e chega para ele e fala: Senhor, tenha compaixão de você, não vai, de maneira nenhuma vai acontecer isso com você. O Senhor Jesus olhou para ele, olhou para os apóstolos, olhou para Pedro e virou: arreda-te daqui, Satanás, porque cogita das coisas do homem, não vê as coisas de Deus, não conhece, não compreende as coisas de Deus, mas só as que são do homem. Por que, querido, o Senhor Jesus dá essa palavra? Dá essa palavra porque quando Pedro anunciou isso, Pedro anunciou diante de um homem natural. Nós, nossa sociedade, o que nós vivemos aí? Nós vemos a condição da autoajuda, da teoria do pensamento positivo, dessas leis de autoajuda, de positividade, de você se autovalorizar, de você se buscar o significado e entender, buscar o significado daquilo que você faz como o melhor, você se posicionar sempre como o melhor. Isso é autoajuda. O sentimento de autoajuda é você ter sonhos e se posicionar dentro desse sonho como você o melhor empregado, o melhor profissional, o melhor patrão, o melhor empresário. Esse é o sentimento de autoajuda, de você se encastelar dentro desses sonhos e projetar isso da tua vida, ou então dentro da lei do pensamento positivo. Mas aqui o Senhor Jesus está mostrando para nós que isso é demoníaco. Esse sentimento é satânico, querido, porque gera no coração de vaidade do homem, gera no coração de altivez do homem, de soberba do homem. E isso é satânico. Por isso que Jesus já está dando ensino para nós, para a nossa geração. Quando Pedro anunciou essa palavra, Pedro anunciou esse sentimento de autoajuda ou de
sentimento de lei do pensamento positivo, né? Para não pensar nisso, compreende? Mas o Senhor Jesus nos dá um exemplo de que isso é satânico, isso não é de Deus. O sentimento que Deus tem para nós, queridos, não é essa compaixão que Pedro demonstrou. Porque em seguida o Senhor Jesus dá o tremendo exemplo de o que o Senhor Deus quer para nossas vidas. Porque esse sentimento de compaixão, que é o sentimento de autocomiseração, de piedade de si próprio, também é demoníaco. Porque compunge para as coisas da carne do homem, para os sentimentos de piedade do homem, de coitadinho do homem. Isso também é demoníaco. Então o Senhor Jesus dá uma conotação daquilo que nós temos que entender o que é aquilo que o Senhor Jesus diz a nós. Porque assim como o Senhor Jesus tinha um destino, querido, ele falou, olha, chamou a atenção de Pedro, falando aqui, o Satanás, ele não compreende as coisas que são de Deus, ele compreende as coisas que são do homem. Então o Senhor Jesus depois, ele ensina o que é aquilo que é de Deus para nós, igreja do Senhor. Isso que é importante nós termos. Não estamos voltados nem com teorias de autoajuda e nem com teoria de compaixão, porque todas as duas balanças são demoníacas para nossas vidas. A nossa direção, o nosso caminho, a igreja do Senhor Jesus, que é seguir a vontade de Deus para a nossa vida, ele vai dar esse ensino em seguida. É poderoso para nós, querido. Vamos entender qual é o caminho que o Senhor Jesus tem para nós, igreja do Senhor. Porque assim como ele tinha um destino de ir para o Calvário, e ele não aceitou que o diabo, o Satanás, fosse mudar aquilo que Deus tinha para ele, vou dizer para você, querido, Deus tem uma palavra para a sua vida já inscrita. O Senhor Jesus já falou para o que tem que ser para nós. E é isso que nós temos que obedecer, nos atermos. Nós não temos que entrar nessa balança do inferno, nem no sentimento de compaixão e nem no sentimento de piedade, de autoajuda. Isso é satânico. O que Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, e o que o Senhor Jesus anunciou aqui em Mateus 16, diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Segundo ensino, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa é a base da vida que Deus quer para nossas vidas. Essa é a vontade de Deus, que você entrega a tua vida. O que Ele quer dizer com isso? Perder a vida é você não almejar os deleites desse mundo, o prazer desse mundo. Se você abster dos prazeres desse mundo, da tua carne, para você viver o reino de Deus, para você viver a vontade de Deus. E isso não significa tristeza. Ele não está dizendo que isso é tristeza, não. Ele diz, se você quiser salvar a tua vida, você perde ela. Porque é inferno, é caminho de inferno. Salvar a tua vida é isso, de querer o deleite do mundo, de querer ter os prazeres do mundo. Isso, você vai perder em quê? É 70, 80 anos, acabou. Mas ele diz, aquele que perder sua vida, não colocar valor, não buscar valor nisso, não é isso a minha motivação, a minha alegria, não é essa. Ele diz, se você perder a tua vida, que é esse padrão do mundo, você vai achar a vida. O que é achar essa vida, querido? É você achar o Espírito Santo na tua vida. E quando você acha o Espírito Santo na tua vida, querido, você vai ter paz no teu coração. Você vai ter uma alegria no seu coração. A sua alegria, querido, não vai ser de festa, de bajulações, de comes e bebes, porque isso é idolatria. No 1 Coríntios 10 nós vamos estudar que o povo que saiu do Egito sentou para comer e beber, entendeu? Isso foi considerado idolatria. Eles ficaram no deserto, querido. A nossa alegria, queridos, é estarmos na casa de Deus, louvando a Deus, buscando essa palavra,
na presença do Deus vivo, declarando o nosso amor para Ele, amando o nosso próximo, cuidando do nosso semelhante, com amor, com zelo, com o amor de Deus em nosso coração, tendo cautela com aquilo que nós pisamos no nosso dia a dia. O Senhor Jesus diz que a cada dia você tem o seu próprio mal. Então você tem que cuidar com o seu dia, dos passos que você vai ter, a cautela, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o espírito de religiosidade, você demonstrar o amor pelo seu semelhante, você não fugir da presença do seu semelhante, você ter essa convivência na alegria de Deus. Querido, você baixar a vida. Isso é a vida abundante que Deus vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar unção, o que você ligar na terra será ligado no céu, a sua oração é ouvida do céu, querido, a sua petição, intercessão pelo teu filho, intercessão pela tua filha, intercessão pelo teu amigo, para as pessoas que pedem para você a oração, intercessão, em qualquer lugar que você estiver, as pessoas vão se ater a você. Vê o brilho de Jesus na tua vida, há um significado na sua presença, as pessoas veem que há diferença no teu trabalho, na sua postura, as pessoas vão reconhecer no lugar que você estiver, vão reconhecer que ali é a bênção, há uma transformação, querido, há paz, há uma mudança no ambiente do seu trabalho. Isso é a vida que o Senhor está dizendo, achar a vida, essa é a vida que Ele quer te dar. O padrão do mundo, o padrão da carne, jamais nós vamos entender isso. Porque nós somos acostumados a viver o padrão do mundo, desde que nós nascemos, crescemos, vivemos banco de escola, na disputa de querer um lugar no pódio, de querer ter mais sucesso, de querer ser melhor do que o outro. Isso é perda para nós, querido. Não é esse lugar que nós queremos. O Senhor Jesus, quando Ele diz para nós, olha, quando Ele diz, se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é lugar de bênção, querido. É lugar de homem e mulher de olhos espirituais, que tem a alegria do Espírito Santo no teu coração, que você é movido, não é mais pelos desejos da carne, não é mais pelos desejos do padrão do mundo, do deleite, de farra, bebidas, de bajulação, de tapinha nas costas. Isso não vai te agradar mais. A tua cruz, querido. Porque o Senhor Jesus diz que se nós chegarmos até Ele, vinde a mim, que estiver cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, né, que é suave e leve, porque Ele é humilde de coração, porque eu sou humilde de coração. Então, a cruz, tomai sobre Ele, e diz, tomai sobre mim, tome sobre mim a sua cruz e siga-me. Esse é um lugar de bênção, porque o meu Senhor, Ele é humilde de coração. Ele vai carregar comigo a cruz, Ele vai colocar esse jugo junto comigo e é suave e leve. Isso é lugar poderoso, querido. Esse é um anúncio que aos olhos da carne parece ser uma coisa ruim, mas aos olhos espirituais é bênção, é bem-aventurado, querido. Bem-aventurado esse lugar. Por isso que o Senhor Jesus vem e traz essa palavra para você. Ele traz essa revelação para que você possa viver esse mover de um homem, de uma mulher espiritual, que você possa seguir agora, não mais segundo os parâmetros do mundo, mas segundo essa bondade de Deus, na qual nós somos chamados a seguir com Ele. Esse é um lugar de bênção, querido. Depois o Senhor Jesus diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, porque com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Querido, essa hora está chegando. Nós começamos esse capítulo, o Senhor Jesus falando aos fariseus, que eles não estavam entendendo o tempo dele. Nós estamos terminando esse capítulo, do Senhor Jesus voltar a advertir a nós. Esse é o tempo e é essa maneira que Ele nos ensinou, que nós devemos ater ao nosso tempo. Por isso nós falamos que agora não é tempo de José do Egito, não é tempo do rei Davi. O tempo agora, querida, é da igreja do Senhor Jesus. E o lugar da igreja do Senhor Jesus, na qual Ele está dizendo, olha, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. E é esse lugar, queridos, que o Senhor Jesus já está anunciando, da volta dele das nuvens,
E o que ele diz, vai dar a cada um segundo as suas obras, se você estiver nessa dimensão do que ele falou aqui, de você ser levado pelo Espírito Santo, de você perder a tua vida de carne e achar a tua vida espiritual, de você deixar essa condição de querer ganhar o mundo, né? Mas entregar para o Senhor Jesus a tua vida. Ele vai conduzir. E o lugar que ele vai te levar, querido, é você encontrar com ele nas nuvens dos ares, lá nas nuvens no céu, na glória, onde ele diz, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. É esse lugar onde ele está nos esperando. É o encontro com a sua igreja. Por isso que nós devemos estar atentos ao nosso tempo, querido. O Senhor Jesus começou esse capítulo falando desse tempo e está terminando falando sobre esse tempo. Porque, na verdade, ele diz, em verdade vos digo que alguns há dos que está aqui então, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui, ele vai falar no capítulo 17, nós vamos aprender isso amanhã no capítulo 17, que ele vai falar a respeito desse momento maravilhoso, do encontro que ele vai ter com você, do encontro com aqueles que amar sua vida, perderam a sua vida na condição de carne, mas encontrou sua vida na condição de um homem e mulher espiritual, na qual segue nesse mundo com o jugo leve e suave do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem um momento maravilhoso para nós, querido. Tem um momento maravilhoso para essa igreja. E ele já anunciou aqui, em verdade, os que estão aqui vão ver, os apóstolos dele, 3 apóstolos deles viram esse momento, na qual vai acontecer na nossa geração. Por isso que eu quero fazer um convite para vocês estarem acompanhando comigo. No capítulo 17, nós vamos ver esse encontro que o Senhor Jesus mostrou a alguns desses homens que não experimentaram a morte, sem antes ver aquilo que vai acontecer com nós, né, no arrebatamento da igreja. Muito obrigado pela atenção. Eu quero que Deus abençoe vocês. E amanhã quero fazer o convite para que estejam comigo estudando o capítulo 17 de Mateus.